Agora, as secas de forma mais drásticas, como está acontecendo nesse momento, elas se sucediam mais ou menos a cada 10 anos. Elas podem estar se estreitando no tempo, ou seja, porque a última grande seca foi em 2005, agora em 2010 aconteceu outra. E isso pode estar havendo uma mudança no ciclo em si? Essa é uma questão importante no sentido de que há um entendimento que quando houver alteração por conta de possibilidade de mudança climática, haveria então os extremos acontecerem com mais frequência. O que é que acontece? Você teria maiores anos com secas e maiores anos com cheias, que isso iria acontecer. Se aconteceu uma vez a cada 30 anos, vai acontecer com mais frequência, uma vez a cada 20. Mas as duas coisas, tanto as secas quanto as cheias. Então vamos nos afastar um pouco mais das médias. Mas é importante entender que isso só pode ser constatado depois de uma sequência. O que eu estou lhe falando é que a última grande seca, grande como essa, aconteceu lá em 1963. A última grande cheia que aconteceu o ano passado, aconteceu em 1953. Então, estamos falando... Agora, o que foi diferente? Foi termos uma sequência, tipo, um ano, 2009, a maior cheia. 2010, a maior seca. Isso faz com que todos nós dizemos, não, mas então chegou a mudança climática. Se num ano eu tenho a maior cheia, no outro ano eu tenho a maior seca, tá certo? Mas eu vou dar um exemplo importante. Paris, nós nunca passamos na nossa cabeça que Paris pode ter uma enchente, né? Mas teve uma enchente em 1910 que inundou toda Paris, em 1910. E até hoje, para que os habitantes não esqueçam da questão que pode ter uma nova cheia, eles fazem eventos. Então, esse ano se comemorou o centenário da maior cheia em Paris. E teve um grande evento em Paris. Para que a população esteja preparada. Preparada, saiba agora. Faz 100 anos, mas vai poder vir. Então, existe um ditado que é muito dito na hidrologia, no recursos hídricos, é que a maior cheia e a maior seca ainda estão por vir. Sim. A maior cheia e a maior seca ainda estão por vir. Agora, a população ribeirinha tem razão para estar muito aflita, porque não só o problema específico, concreto da falta de mobilidade e tal, como a questão da mortandade dos peixes. Essa questão não pode se agravar e se transformar numa questão crônica na medida em que os peixes, naquela quantidade, não voltem aos rios? Essa é uma importante questão, no sentido de que, veja bem, eu falei que há um ciclo natural de águas altas, águas baixas, de anos úmidos e anos secos. Historicamente, quando se dá as vazantes acontecem historicamente nos meses de outubro e novembro. Então, estamos dentro da normalidade, essa vazante vai se situar no final de outubro, início de novembro, é o período que se pensa que as vazantes possam estar terminando. Então, está dentro da normalidade o período, tá certo? O que está de diferente não é o período que aconteceu nos meses que era para ter. Perfeito. Foi a intensidade. Nós, homens, é que estamos mais desaparelhados para isso, tá certo? A natureza... de que a própria natureza. O que é que está acontecendo? Nós criamos estruturas, comunidades, tudo mais, e dependemos do quê? Do fluxo de transporte. E do fluxo de transporte, se eu interrompo, aí o que é que acontece? Como as crianças vão para a escola? Se os barcos estão impossibilitados, em alguns casos, de navegar. Como eu levo a produção para essas comunidades? Como a produção dessas comunidades chegam aos centros urbanos? Como o combustível chega? Como os remédios chegam? Como a assistência médica chega? Então, nós estamos mais desaparelhados que a própria natureza, que entende aquele ciclo e sabe que aquele ciclo tem um encadeamento natural, tá certo? Então, o senhor acha que a mortandade não é um problema crônico, porque vai ser reposto aquele estoque de peixes naturalmente? O problema sempre qualquer evento extremo sempre provoca problema, mas a natureza está mais preparada para enfrentar ele do que nós próprios. Tá entendendo? Então, esse é o início agora da piracema, que é o período da desova dos peixes, não preocupa no sentido de que a pesca possa se transformar agora numa pesca predatória e eliminando espécies, ou então, você colocou... reduzindo dramaticamente a população dos peixes? Então, veja o que você colocou. Quer dizer, não é a natureza que não está preparada, é como o homem atua
nessa situação. Então, não é a questão da natureza. A natureza, se ninguém fosse pescar, ninguém fosse fazer pesca predatória, como você tem colocado, não teria o problema. Então, o problema está na ação antrópica. Então, esse é um outro problema que tem que ser visto num outro contexto. Tá? Então, o que eu quero colocar é que nós, na sociedade moderna, nós temos que estar mais preparados para enfrentar esses eventos extremos. Tá certo? Essas secas se sucedem, nós estamos mais vulneráveis a ela. Por quê? Porque nós dependemos desse linha de abastecimento continuado. Uma pessoa que vivia 40, 50 anos isolada, ela tinha um meio de se preparar para esses fenômenos. Nós hoje estamos muito ligados a todo o sistema de comunicação, de transporte, que faz com que qualquer desvio provoque um desabastecimento. Então, antigamente, a pessoa tinha reservas, porque tinha que ter, para enfrentar essas situações, porque ficava isolada, então tinha que ter reservas, tinha que ter toda a parte de abastecimento garantido para esses momentos. Agora, as pessoas não têm nas suas, vamos dizer, despensas, água em quantidade, comida em quantidade para enfrentar uma seca. Então, por quê? Porque o abastecimento fica normal. Então, cabe ao poder público dar um pouco dessa mitigação desses problemas que são originários também do mundo moderno que nós vivemos. Dependemos de combustível para nossas térmicas, dependemos de combustível para mover carros, barcos e tudo mais. Então, essa é a grande questão que nós temos. Nós incorporamos no nosso dia a dia atividades que no passado não tinham, então é muito mais importante. Imagine. Você deve se lembrar, num tempo muito antigo, que as pessoas tinham dificuldade de luz, faltava luz, passava dias, horas. Hoje, passar 15 minutos sem luz já é um problema numa cidade, porque sinais desligam, tudo mais. Então, nós, com o modernismo, estamos mais vulneráveis a determinadas coisas. Então, isso se passa também na região amazônica, fica mais vulnerável a essas questões. Então, nós temos, como entidades que fazem a prevenção, alertar as autoridades, no sentido de tomarem medidas que possam minimizar esse transtorno causado por esses eventos extremos. E se eu lhe pedisse para passar uma mensagem para os ribeirinhos que estão aflitos, que eventualmente estejam nesse momento nos assistindo, como representante da Agência Nacional de Água, o que é que o senhor diria aos moradores que estão lá sofrendo esse episódio dramático da seca na região amazônica? A agência ela tem uma função, como todos os órgãos de Estado, ela é um órgão de Estado, ela tem sua função institucional, tá certo? Ela não é responsável pela assistência direta às populações. Mas o que nós fazemos? Por exemplo, nós alertamos a Defesa Civil Nacional, de tal maneira que, quando venham reivindicações dessas comunidades, elas tenham maior sensibilidade no acolhimento dela. Por quê? Uma entidade nacional já disse, estamos com um problema de seca naquela região, então quando chegar demandas para abastecimento, para questão de suprimento dessas necessidades, vocês atendam com rapidez, porque essa população está sendo realmente atingida por um fenômeno. Então, o que nós fizemos? Alertamos a toda essa rede de comunicação do sistema de defesa civil, né, nacional, no sentido de que, quando recebe a informação e os pedidos já estão preparados e rapidamente atuam. E é isso que está acontecendo hoje no momento. Quer dizer, eles atuaram rapidamente e já estão dando assistência a essas comunidades que estão sofrendo os problemas decorrentes dessa vazante tão elevada. E a expectativa é de que agora, no novembro, as chuvas já comecem a chegar na região. A questão não é só a questão da chuva, quer dizer, porque, como eu falei, não é a chuva local que faz os níveis só subir. É todo um contexto, tá certo, da bacia, que é uma bacia de dimensões continentais. Então, não é a chuva em Manaus que vai tirar a cheia, que não é nem a finalidade. Então, é um contexto maior. O que nós estamos dizendo é o seguinte, nos registros históricos, os meses que temos a retomada do crescimento dos rios nível de água é entre outubro e novembro. Então, já estamos quase no final de outubro, quase início de novembro. Então, se espera que, nesse momento, nós tenhamos revertendo o processo de descida para inicial de subida. Ora, só que não é imediato. O processo, ele é um processo lento, que vai fazer com que a próxima cheia vai acontecer em junho do ano que vem.
naquela região do Rio Negro. Então, ele é um processo de subida lenta. Então, não é no primeiro dia subiu 2 centímetros, subiu 3 centímetros, que vai tirar essa população da condição hoje de desassistência que está hoje. Então, é um processo lento. Então, nós temos a sensibilidade que ainda vai haver um certo constrangimento, período crítico, ainda nesses próximos meses, novembro, por exemplo, no sentido de que não é rápido a saída do problema. Ele demora, tem um processo lento de chegada, mas também tem um processo lento de saída. Superação. Então, esse é o clima e é nesse aspecto que nós alertamos a todos sobre o problema que vamos ainda continuar enfrentando, mesmo que os rios comecem a lentamente voltar a seus níveis naturais. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o Dr. Joaquim Gondim, que é superintendente de usos múltiplos da Agência Nacional de Águas. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.